Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos continuar falando da matéria do Matt Law, né? Que eu até esqueci de citar isso, né? De que a possibilidade de chamar o Andrei e o Gutchuco de volta no vídeo passado foi passado ali na matéria do Matt Law. E ele fala que a posição de 9 não é uma prioridade para o Chelsea, pelo menos não nesta janela, visto que os alvos deles, os principais, Liam Delap e Benjamin Sesko, dificilmente estarão disponíveis, né? E assim, eu realmente fico pasmo com a teimosia do Chelsea, porque esses não são os únicos dois alvos de centroavante na janela. A gente já teve uma venda muito grande de um centroavante nessa janela, o Omar Marmoush foi para o Manchester City. E assim, tem o Gyökeres que, assim, tá doido para sair do esporte, ele quer dar o próximo passo na carreira, algum time uma hora vai fazer isso. E tem o Osimhen, né? Tipo, ok, tá uma possibilidade dele realmente só deixar o Galatasaray no final da temporada, mas olhando para esse contexto, entende? Por que o Chelsea tem que se fechar tanto com o Liam Delap e o Benjamin Sesko? O que há de tão especial nesses atletas que faz você ir atrás deles antes de ir atrás de um atacante mais consolidado? Porque centroavante é uma posição que você tem muito assim, pressão em cima dos atletas, o volume de críticas para esses jogadores vai ser muito maior do que para um jogador de meio campo que às vezes performa baixo, né? Às vezes um lateral, um defensor, lá pode haver as críticas, né? Mas a questão é, como esses caras não estão lá tendo a responsabilidade nem sempre de marcar os gols e as assistências da equipe, né? Aí, tipo assim, é aquele negócio, não são os números que vão definir o quão bom eles são. Agora, o centroavante, né? Esse cara tá com a pressão de decidir jogos, né? Tipo, de marcar gols. E nesse caso, o Nicolas Jackson é o centroavante do Chelsea. Todo mundo já sabe a minha opinião aqui sobre o Nicolas Jackson, mas recapitulando, ele é um centroavante que tem sim suas qualidades, mas ele me parece mais uma versão do Gabriel Jesus. Um cara que, fora da área, tem qualidade para condução de bola, até para driblar. É um cara que tem uma intensidade de campo bem bacana, mas ele é ruim na hora de definir jogadas. Assim, o Gabriel Jesus chegou a falar: o gol não é meu ponto forte. E para um centroavante falar isso, cara, é dose, né? Tipo, porque o trabalho do centroavante, acima de tudo, não é dar apoio defensivo, não é ser o cara que lidera a construção da equipe, é marcar gol. E o Chelsea não tem um centroavante goleador. O artilheiro da equipe na temporada é o Cole Palmer. O Jackson não marca gol, inclusive, há 6 jogos. Até começou bem a temporada, tinha marcado 9 gols em 12 jogos. E aí que é aquele negócio. Quando ele fez isso, o Chelsea estava indo muito bem. Quando ele estava fazendo o trabalho dele. Agora, como ele não está fazendo mais, olha o que acontece, né? Tipo, os números dele despencam, a qualidade do jogo dele também caiu muito. Ele veio de atuações muito ruins, não são atuações assim, não fiz o gol, mas eu levei perigo, não, são atuações ruins, atuações muito ruins e não há concorrência para o cidadão na equipe. Não é o Mark Gill aos 19 anos de idade. Até porque o Maresca já mostrou que não vai ser esse cara que confia tanto na base a ponto de arriscá-los no profissional, assim, de repente, né? E o Christopher Nkunku talvez merecesse uma chance como 9 ali, mesmo não sendo a posição dele. Mesmo talvez a gente possa falar até do João Félix, porque eu acho que quando um jogador não faz o trabalho dele, que é marcar gols, 6 jogos consecutivos, ele merece ter uma pressão, mesmo que não tenha uma concorrência lá das melhores, seja pelo encaixe, né? No caso, assim, o Kunku um encaixe posicional que não é um dos melhores, né? E a mesma coisa pro João Félix, né? Mas assim, o fato é que ele precisa de um tipo de pressão, ele não pode ficar confortável de jogar mal e tá sempre ali como titular. Agora, o Chelsea tem tratado a posição de centroavante com uma displicência tão grande que o problema dessa temporada já existia na temporada passada. O Jackson não era uma solução para o problema de gols e não foi o artilheiro do Chelsea na temporada passada. Inclusive, ele foi um dos líderes em grandes chances perdidas em toda a Premier League. Se não me engano, foram 29 grandes chances perdidas. Então, assim, é um aproveitamento, inclusive, que só não foi pior do que o do Darwin Núñez entre os centroavantes da Premier League, né? Então, o cara teve uma temporada que você pode até falar, ele marcou 15 gols, ok, mas ele teve a oportunidade para fazer muito mais. Então, não é, tá longe de ser perfeito, tá longe de ser a solução. O Chelsea, ele precisa de um cara que dê mais garantia de resultados. E a gente vê jogos como aconteceram com o Crystal Palace, o jogo contra o Everton, esses jogos assim eram para ser vitórias do Chelsea se o Nicolas Jackson fizesse gols básicos. Enquanto o Crystal Palace teve a chance do 2-0 no rebote, ele chutou para fora. O goleiro estava dentro do gol quando defendeu a cabeceio dele. E a mesma coisa, o do Everton lá, o Pickford dentro do gol, ele chutou para fora. Então assim, esse tipo de coisa, assim, se a diretoria olha para isso,
e fica apostando no jogador hipotético, cara, eles estão literalmente brincando com o futuro do clube, porque o Chelsea não tá garantido no top 4. Eles estão 4 pontos atrás do segundo e do terceiro colocado, Nottingham Forest e Arsenal. Eles estão apenas, se não me engano, 2 pontos à frente do City e do Newcastle e 3 pontos à frente do Bournemouth. Sequer na Europa League eles estão garantidos. Pode ser que a Inglaterra tenha a benesse de uma quinta vaga, mas como eu disse, ali tem mais de 6 times nessa briga, né? Tirando obviamente o Liverpool que já tá em primeiro, mas o Chelsea não tá garantido e poderia estar melhor na tabela, poderia ser vice-líder se o centroavante fizesse o trabalho dele, mas não faz, 6 jogos seguidos sem marcar. Aí minha pergunta, vai manter o cara desse jeito, entende? Não vai dar uma concorrência a ele? Porque centroavante no mercado tem. O Gyökeres está no mercado. Não é que o Gyökeres não está à venda, já se fala. O Sport tem até preço para vender o cara e não é um preço tão alto. E você também tem um jogador como o Osimhen, você tinha o Marmoush, você tinha até o Kolo Muani por empréstimo. Poderia ser uma ideia interessantíssima, mas nada é feito. O Chelsea vai realmente passar essa janela sem contratar um 9 assim como a última? Vai deixar tudo na mão do Nicolas Jackson? Porque você pedir para ter problemas, porque você pedir para que o time passe sufoco e não ganhe vários jogos apertados, porque o centroavante tem muita dificuldade em marcar gols. E se o centroavante tem dificuldade de marcar gols em um clube Big Six, ele tá no lugar errado. Sinceramente, vindo do banco no segundo tempo, acho o Jackson super interessante. Titular, liderando o ataque de forma alguma. Então, para mim, o Chelsea está sendo assim, extremamente displicente em relação à posição do centroavante. Parece diretores de futebol segurando orgulho que cavaram uma aposta no cara. E olha que nem foi uma transferência tão cara, 35 milhões de euros. E querem que o cara seja o novo Cole Palmer, né? Custou barato e vingue de um jeito que assim, seja a transferência que eles expõem para o mundo. Mas nem todo mundo vai ser assim. Então, sinceramente, o Chelsea está brincando com o seu futuro, porque o centroavante é uma posição muito necessária, uma carência grande. Para mim, os 2 maiores erros da janela do Chelsea: não contratou centroavante e não confiou a posição de goleiro ao seu melhor jogador na posição, que é o George Petrovic. Porque a maneira que chutaram o Petrovic do elenco só para sustentar o fraquíssimo Robert Sanchez é também desrespeitoso com a torcida e com o jogador que até agora, de boa vontade no Estrasburgo, está fazendo uma temporada excepcional. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.